Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje a gente dá continuidade ao nosso projeto da carteira que a gente montou lá atrás em novembro de 2016, uma carteira que começou com aportes de R$ 100.000 iniciais e depois R$ 2.000 todos os meses até hoje. Então de novembro de 2016 até agora maio de 2020 a gente está falando já de 3 anos e meio ou 42 meses no total, e a gente vai ver como essa carteira andou ao longo do tempo. Eu ainda gosto de dizer sempre que ela não se trata de uma recomendação. Tem ativos aqui que eu não gosto e eu coloco eles de propósito para mostrar para vocês que se vocês errarem um ou outro ativo ou qualquer coisa do gênero, não tem problema, tá? Você vai conseguir gerar resultado ao mesmo tempo para sempre, e esses ativos ruins eles vão representar cada vez menos na tua carteira, então eles vão impulsionar para baixo ou para cima o mínimo possível. Eles vão ficando esquecidos, eles vão ficando pequenininhos, então vocês acabam que não precisam se preocupar muito com esses pequenos erros que porventura vocês venham a ter. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu gostaria de falar assim, o nosso vídeo ele começa com algumas informações, a gente vai falar hoje sobre o resultado de Itaúsa, vamos falar sobre a inadimplência do GGRC11, vamos falar também da questão da Petrobras, aquele impairment, né, que caiu muito o lucro da Petrobras e não caiu o preço da ação. Então a gente vai explicar por que não caiu o preço da ação. Então vamos lá, eu sei que o pessoal deve estar querendo ver Itaúsa que está no título, mas vamos começar aqui pela Petrobras primeiro. E Petrobras, a grande questão é a seguinte, ela bateu lá 65, 60 e poucos milhões, bilhões, na verdade, de impairment, né, que é uma reavaliação de ativos. O que acontece? A empresa tem lá várias reservas de petróleo que ela vai explorar ao longo de todos os próximos anos da empresa. Quando eu falo próximos anos, a gente está falando às vezes de 30, 40, 50 anos. E esses ativos que eram reservas de petróleo, eles estavam sendo precificados com base em um preço médio de petróleo de $65 por barril ao longo da perpetuidade. E agora a companhia mudou para esse patamar aqui, ó, 25 em 2020, $30 em 2021, $35 em 2022, até chegar no longo prazo na média de $50. A gente vê que é uma estimativa muitíssimo conservadora. Hoje mesmo, quando eu estou gravando o vídeo, o preço do barril do Brent, né, que é o que eles usam aqui como cotação, já está próximo de $35 e a gente ainda está em 2020. Então, quer dizer, salvo você tiver uma outra crise de demanda qualquer que reduza de volta para 25, que eu acredito na parte do petróleo que já passou, o pior já passou, eu acho difícil chegar nesse valor aqui. Então, o que acontece é que ela teve um grande impairment, mas é algo muito mais para ser conservador do que qualquer outra coisa. Então, a gente vê aqui, ó, campos produtores, a gente vê 57 bilhões de impairment, campos de águas rasas 6,6, e aí confirmando aquela informação que eu passei, 65 bilhões de reais no total. O prejuízo da Petrobras foi menor do que isso, porque ela acaba tendo alguns créditos em termos de imposto de renda por causa desse número muito negativo. E esses créditos foram 22 bilhões de reais. Tirando esse não recorrente, o prejuízo da empresa teria sido de 4,4 bilhões, o que é bem pouco para o preço do barril do petróleo que foi negociado. Então, quer dizer, a empresa mostrou que, claro que é um cenário desafiador, mas ela está bem ali, bem posicionada, vamos dizer assim. Outra questão que a gente trouxe aqui no vídeo de hoje, que é um ativo que está nessa carteira, é o GGRC11, né? E o GGRC11, a gente vê aqui que no plantão de notícias da B3, no último mês, olha quantas informações tem dele. Isso não é normal em um fundo imobiliário. E a gente vê aqui as informações. Ó, a gente vê que o GGRC11 comunicou o inadimplemento do valor da Covolan Indústria Têxtil, e aqui a gente está falando de em torno de 13% da receita imobiliária do fundo, tá? A gente está falando da Aetra Sistemas Automotivos, também inadimplemento do valor do aluguel, essa já tinha inadimplido o aluguel no mês anterior também,
e a gente está falando aqui também de 13% da receita imobiliária do fundo, então já são 26%. Tá? Aqui a gente está falando que a farmácia e drogaria Nissei, ela regularizou porque ela estava inadimplente, ela pagou, isso é bom para o fundo. Né? Aqui a gente vê que a Cepalgo, que estava inadimplente lá atrás, ela pagou, não confunda os nomes, igual confundi, antes foi a Covolan, essa é a Cepalgo, tá? A Jeffer Produtos Siderúrgicos e a Sanches Participações, elas ficaram inadimplentes e fizeram um acordo em que elas pagaram uma parte só do aluguel em abril e outra parte vão pagar em maio, ainda não saiu fato relevante dizendo que se pagou ou não. Aqui dizia que a farmácia e drogaria Nissei estava inadimplente, mas a gente viu que ela pagou o valor. Então, a farmácia e drogaria Nissei saiu aqui, não tem esse problema, e a gente vê que, por enquanto, estão aquelas duas. Né? Aqui a gente vê a Cepalgo embalagens flexíveis com 4%, sendo que ela pagou depois, que foi aquele que a gente viu. Então, quer dizer, a empresa hoje tem 26% de inadimplência em torno da receita imobiliária do fundo. Né? Esse aqui é um imóvel que ela está comprando, não tem nada a ver com inadimplência, então nem vou falar muito no vídeo de hoje para não ficar muito longo. Então, o que a gente precisa saber aqui é um fundo imobiliário, tem contratos atípicos, deve receber depois, porque os contratos são muito fortes, prevêem multa de todos os aluguéis que faltam até o vencimento, por exemplo, porque são contratos sale and leaseback, então eu acredito que ele vai receber, só que a gente espera que não precise judicializar para que ela receba tudo isso e nem mesmo despejar inquilino, nem nada disso. Aí a gente passa para Itaúsa, antes de mostrar a nossa planilha. E aqui a Itaúsa, só para a gente ter uma ideia rápida, ela é uma holding que ela tem 37,39% do Itaú, tem 29% da Alpargatas, esse número cresceu nesse último trimestre, ela comprou 0,3% no mercado, na verdade 0,24%, como está aqui, 36,63% da Duratex, tá? E 7,65% da NTS. Cabe ressaltar que esse resultado do Itaú aqui é muito maior do que os outros, como a gente vai ver agora mais para frente. A grande questão é que a empresa ela teve uma redução muito grande de lucro do Itaú. Esse é um dos motivos de ter caído. O lucro do Itaú caiu de 6,7 bilhões para 3,8 bilhões, 44% de queda. Antes de sair o resultado dos bancos, eu já tinha avisado. Eu fiz aqui um vídeo num sábado dizendo por que o lucro dos bancos vão cair tanto. E eu já mostrava a questão da provisão de devedores duvidosos, a gente já sabia que isso ia acontecer, então isso também não impactou o mercado. Itaúsa ainda subiu nesse último mês, mas a gente vê que o lucro da Itaúsa caiu mais do que esses 44%. E o resultado final dessa queda, ela não está nem muito ligada aqui à própria Alpargatas, que a gente vê aqui que o lucro líquido caiu 27%. Ela está muito mais relacionada à NTS, que é os dutos de gás que a empresa comprou da Petrobras lá em 2017. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem que o lucro líquido da NTS subiu de 538 para 602 milhões. Aqui o proventos recebidos pela Itaúsa subiu de 38 milhões para 48 milhões. Só que a empresa teve que registrar um valor negativo aqui, ó, de 95 milhões na NTS nesse período, que são resultados de investimentos em ativos financeiros, é o valor justo do resultado. Tá? E o que significa isso? O que significa é que a NTS ela tem uma debênture que a Itaúsa em 2022, se eu não me engano, ela vai poder comprar uma nova participação. Esse valor ele está dolarizado, até porque o gás ele é precificado dessa forma. Então, a empresa agora, a Itaúsa, se ela quiser comprar essa participação extra, exercendo essa debênture que ela tem, ela agora vai ter que pagar um valor maior. Então, como ela trouxe a valor de mercado esse valor dessa debênture,
esse valor foi aumentado no passivo, e se foi aumentado no passivo tem que ter uma contrapartida do outro lado, e a contrapartida foi reduzindo o resultado de equivalência patrimonial, que aí entra ali no ativo a contrapartida, né? Sempre partilha dobrada. E aí a gente vai para a nossa carteira. Aqui, como é que ela ficou a nossa carteira? Uma carteira que esse mês não teve muitas variações. Vocês vão ver aqui que a única coisa que a gente fez é compra de 21 cotas de um fundo imobiliário, tá? Foi a única coisa que aconteceu. E por quê? Né? E aí é que entra a questão de alocação de recursos. Porque a gente vê aqui, ó, que o percentual de renda fixa está em 15,43%, o percentual de ações 65%, aqui total de FIIs 19,47%, e o que a gente quer é que fique 65, 20 e 15 nesse momento. Né? As ações ficaram mais baratas com essa queda, as ações que eram em torno de 58, 59%, a gente quis que subisse para 65%, então a gente fez muito aporte aqui em março e abril, e agora ela chegou em 65%. Só que os fundos imobiliários caíram, mesmo com essa compra, eles caíram aqui, eles estão em 19,47%. E aí os aportes foram em fundos imobiliários. A gente vê, inclusive, que tem ações aqui que a gente não gosta, lembrando que não são recomendações de compra. E, por exemplo, eu vou até falar, uma delas que eu não gosto, que era uma empresa que eu achava que ia fazer um turnaround bonito e não fez, que é a Saraiva aqui, por exemplo, a gente vê que hoje, ela na carteira, ó, que está valendo 275 mil hoje, ó, ela só vale hoje em dia R$552. Ela que lá atrás, no passado, chegou a valer 2,3%, 2,4% da carteira, hoje ela vale menos do que 0,2% da carteira. Então, quer dizer, se ela cair 100% hoje, não altera nada a carteira. Provavelmente, se Itaúsa cair 1%, ela afeta mais a carteira do que se Saraiva cair 100%. Então, esse é o grande racional. Se Itaúsa cair 2%, afeta mais. Tá? E aí, o que a gente tem aqui é o seguinte, esse mês a nossa carteira rendeu menos do que o Bovespa, isso não me incomoda muito. Como é que eu analiso rentabilidade? Eu não analiso mês a mês igual está aqui, eu coloco aqui para o pessoal ver, né? Mas como eu analiso isso? Vamos lá, a gente tem Ibovespa aqui 82 mil pontos. Eu olho lá atrás, quando ele bateu perto de 82 mil pontos também. Então, ó, estou voltando aqui, 85 mil pontos, outubro de 2018. A gente tinha quanto? A gente tinha 205 mil reais nessa carteira. Hoje a gente tem quanto? 275 mil. Na mesma pontuação, até uma pontuação um pouco abaixo, a gente tem 70 mil a mais. Ah, mas é porque tem os aportes de 2 mil todos os meses. Ah, será que é isso? Vamos dar uma olhada lá, outubro de 2018, que foi quando a Bolsa estava em 85 mil pontos. A gente vê aqui, ó, outubro de 2018, nessa época a gente tinha tido rendimentos de 50 mil, aportes totais de 155 mil, e a gente vê aqui que os rendimentos agora estão 81 mil, com aporte de 193 mil. Então, quer dizer, os aportes nesse período aumentaram 40 e poucos mil, sim, mas a gente teve mais 30 mil aqui de rendimentos. E é esse ponto que eu sempre tento trazer para vocês nesse vídeo, né? O que importa não é nem os ativos que vocês escolhem, vocês viram que a Saraiva despencou nesse período, a Ser Educacional caiu muito também, mas o que importa para a gente aqui é essa gestão. Se você fizer a gestão certa, como a gente ensina para nossos alunos, vocês vão ter um resultado positivo, mesmo que vocês errem, porque todo mundo erra. A gente aqui traz vários gestores de fundos e todos eles erram. Então, essa gestão é muito mais importante do que escolher eventualmente um ou outro ativo bom que te dê 20, 30 ou 50% no curto prazo. E aí a gente tem a parte de dividendos também da carteira. Vamos ver o que aconteceu nos dividendos, embora não tenha tido muita coisa. A gente vê aqui que os únicos que foram pagos foram esses 4, GGRC, VRTA, o JP e a LZR. A gente vê que a gente tem a Ser Educacional que divulgou um dividendo, mas um dividendo bem pequenininho, 0,04, nada a ver com o do ano passado, que foi R$2 e pouco, que foi um dividendo extraordinário. A gente, para junho, para a próxima, a gente vai ter aqui um 0,69 da Alupar, que está para entrar, e que vai fazer com que fique muito bom o rendimento no próximo mês. A grande questão é,
A gente tem aqui uma carteira, olha, que esse mês de maio não teve nenhuma ação que pagou dividendo. Então, a gente teve rendimento apenas de fundos imobiliários que estão pagando menos do que pagavam lá atrás, né? Também, se a gente parar para olhar, ó, se a gente olhar aqui em janeiro, ó, 296, hoje é 298. Se a gente pegar fevereiro, 396, por exemplo. Ó, se pegar aqui abril, ó, 345. Agora a gente está falando de 298, até porque fundos imobiliários tiveram uma redução dos valores pagos, né? A GGRC, por exemplo, a gente mostrou um monte de inadimplência, então acabou caindo. Então, além das ações não pagarem, a gente teve fundos que também não pagam. Renda fixa, o tempo todo a gente colocou renda fixa sem juros, somente a partir desse ano a gente começou a botar renda fixas que paguem juros para a gente ter mais rendimento, mas só paga aqui janeiro, fevereiro, julho e agosto. Então também não teve nada de cupom de renda fixa, né? E a gente tem aqui, ó, a tabela dos rendimentos que a gente recebeu nesse período. A gente vai ver que o melhor mês, por acaso, foi maio de 2019, né, contra o maio de 2020 tão ruim. E naquela ocasião a gente consegue ver que o destaque tinha sido exatamente a Ser Educacional, aqui, ó, R$ 1.928, que tinha sido aquele dividendo que foi o extraordinário de R$2 e pouco. Aqui a Petrobras tinha pago 491, que agora também não pagou porque teve esse prejuízo grande. Então a gente vê que como o Covid está afetando a carteira, mas mesmo assim a gente segue sempre em frente. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês por estarem assistindo esse vídeo. Lembrar que essa carteira, sempre na última segunda-feira do mês, a gente faz um vídeo desse, a gente mostra como ela está, a gente mostra as mudanças de gestão. Essa carteira toda, ela está numa playlist chamada Andamento da Carteira aqui no YouTube. Os assinantes nossos lá na área de membros podem baixar essa planilha que eu usei para pegar lá desde 2018 essa carteira. Em 2017 ainda era uma outra planilha que eu fiz, essa que eu acho melhor, tá? E se você não conhece nosso trabalho, está aqui no link da descrição do vídeo. Então, obrigado a todos, até a próxima, bons investimentos, e não se esqueça que hoje à noite, segunda-feira, a gente tem uma live especial com William Hullers, o investidor que saiu de ser feirante para um investidor com mais de milhões aí na Bolsa de Valores. Vai ser bem interessante. A gente falou com ele semana passada, o pessoal pediu e ele está voltando hoje mesmo, um pouco mais tarde. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.